Amém. Bom dia. E fraco, bom dia. Bom dia e parabéns para todas as mães aqui presentes, aquela que nos assiste através da transmissão. E também queria dar uns parabéns para você, membro da Igreja Nova Vida. Hoje, segundo domingo de maio, é aniversário da nossa igreja, gente. 65 anos. 65 anos. A nossa igreja, a data do aniversário dela é sempre segundo domingo de maio. O dia da inauguração do primeiro culto realizado lá na ABIM, na Associação Brasileira de Imprensa, foi no dia 14 de maio de 1961. Então, mas a igreja sempre comemora no segundo domingo de maio. E aí sempre é o dia que a igreja está como a data de aniversário. E aí estamos completando hoje 65 anos de Igreja de Nova Vida aqui no Brasil. Então, você que não conhece a história da Igreja de Nova Vida, você pode entrar lá na classe Alfa e aí está aí aprendendo um pouco da nossa história. A igreja começou como um programa de rádio. O bispo Roberto começou com um programa de rádio e esse programa de rádio foi evoluindo até chegar no primeiro culto lá no dia 14 de maio de 1961. E aí, hoje estamos aqui 65 anos depois, fazendo parte dessa história, e você faz parte dessa história. Então, parabéns para você que é membro da Igreja Nova Vida, e nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse, para que o Espírito Santo nesta manhã viesse falar conosco, e nos instruir através desta palavra que Ele colocou no nosso coração, para estarmos aqui ministrando nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua misericórdia e que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã nós estamos aqui, agradecendo ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelos 65 anos da Igreja de Nova Vida aqui no Brasil, Senhor Deus, agradecemos por toda a história, por todos aqueles que contribuíram para que o Evangelho chegasse até este momento. E nós queremos agradecer também por todas as mães aqui presentes, Senhor Deus, sejam elas mães físicas, sejam elas mães espirituais, sejam elas, Senhor Deus, mães de coração, todas aquelas, Senhor Deus, que escolheram, Senhor Deus, fazer parte e prover, Pai, proteger e também abençoar vidas, Senhor Deus, através da maternidade, seja ela física ou espiritual. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria saber de você, quantas mulheres aqui conhecem um personagem chamado Rispa? Pode levantar a mão. Quem conhece Rispa? Estou vendo aqui que boa parte não conhece. A Rispa é uma mãe muito especial. Para você ter uma ideia. É uma mulher diferenciada. E a grande maioria não conhece. Eu estava conversando com o pastor Denilson, quando a gente lê a história dela, a gente está muito fixado no personagem principal, que é Davi, e aí a gente deixa de ver uma riqueza extraordinária de uma mãe que faz algo extraordinário em favor dos seus filhos, embora os seus filhos não estivessem mais vivos. Mas ela age de maneira como uma galinha, como Jesus descreve, protegendo a sua cria, onde ninguém toca, onde ninguém mexe. Jesus, quando ele fala do amor de Deus para com Israel, ele diz que é como uma galinha que protege os seus pintos debaixo das suas asas. E quem já foi da roça sabe muito bem que um pintinho debaixo da asa da galinha, ninguém mete a mão. Mete? Não. A galinha vira onça, filho. Para proteger a prole, para proteger a cria. E Rispa é uma personagem que faz justamente isso. Protege os seus filhos. E aí a gente vai conhecer um pouco dessa história, e você que não conhece, vai passar a conhecer, e você que já conhece, vai ver aqui como esta mulher é uma mãe muito especial. E aí vamos aprender um pouco nesta manhã, falando deste personagem, falando da ação. E aí nós vamos entender também que é a ação que Cristo faz pela igreja, de proteger a igreja, de cuidar da igreja, de zelar pela igreja. E aí nós vamos aprender nesta manhã. E aí eu convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ver aqui que está acontecendo um fato
nesta passagem. Nós estamos aqui já chegando no final do reinado de Davi. E aí toda aliança que é feita, ela tem deveres e responsabilidades, tem benefícios. E aí alianças foram feitas, alianças foram quebradas. E aí Deus requer sobre esta aliança um preço a ser pago. E aí nós vamos ler aqui, e eu vou explicando aqui para você entender esta passagem bem. Diz assim: nos dias, 2 Samuel 21, de 1 a 14. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e lhe disse, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate darei para abençoar a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi lhe disse, o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos diante do Senhor em Gibeia de Saul, o eleito do Senhor. O rei disse, eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou, anota aí, versículo 8, os 2 filhos de Rispas, filhas de Aná, que tinha tido de Saul, a saber, Arnone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado de Adriel, filho de Bezalai, o Meloditita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas e os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita. Lembra desse detalhe? Foram mortos no dia da colheita, nos primeiros dias, a princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até cair água do céu sobre os corpos. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul havia feito. Então Davi pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gibeia. Dali transportaram os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seus filhos, ajuntaram com os ossos dos enforcados, sepultaram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, de Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Então, nós estamos aqui com um relato desta mulher. E como eu falei, muitas das vezes você passa aqui batido. Você passa correndo nesse texto. E aí tem alguns detalhes aqui. Houve quantos anos de fome? 3 anos. Houve quantos anos de fome? Houve quantos anos de fome? 3 anos. Consecutivos. E aí o rei fala assim, isso não é normal. Isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. E Davi vai consultar o Senhor. Isso tem uma causa. Isso tem um porquê. E aí o Senhor diz aqui, trazendo que aquilo era consequência de uma quebra de aliança feita.
Os gibeonitas é aquele povo que enganou Josué quando Josué entrou na terra de Canaã. Depois de ter destruído Jericó, depois de ter conquistado algumas cidades, os gibeonitas armam uma estratégia de se fingirem de um povo muito pobre, e aí iludem a Josué e fazem uma aliança com Josué. E aí Josué promete que aquele povo não será exterminado. Eles serão responsáveis por transportar água para abastecer o tabernáculo do Senhor. A água que eles transportassem seria feito todo o trabalho de limpeza, de higienização, tanto para os sacerdotes, para os levitas e para todo o tabernáculo do Senhor. Então, a função do povo, dos gibeonitas, passou a ser esse. Eles estavam sob obrigação por toda a vida. Eles tinham essa função. E aí, um belo dia, Saul, na sua perseguição implacável por Davi, ele chega lá no tabernáculo e ele fica sabendo que o sacerdote entregou o pão da procriação a Davi e seus homens, para que eles matassem a sua fome. E Saul, na sua ira, ele mata 80 sacerdotes e mata os gibeonitas que ele consegue encontrar naquela região, porque eles viviam na região, no entorno do tabernáculo. E isso aqui é uma quebra de aliança, porque o que Josué fez? Uma aliança com esse povo, e o Senhor fez essa aliança com este povo, o Senhor confirmou esta aliança. E aí, quando Saul comete esse pecado, este crime, ele quebra uma aliança, e toda aliança quebrada, ela requeria sangue no lugar. Lá em Levítico, capítulo 24, versículo 20 e 21, diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como que ele tivesse desfigurado algum homem, assim fará com ele. Quem matar um animal o restituirá, quem matar um homem será morto. Então, olho por olho, dente por dente. Sangue por sangue. Uma quebra de aliança, morte foram feitas. Então, essa quebra de aliança, essa morte também teria que ser feita. E aí, os gibeonitas se apresentam. E ele fala para Davi: nós não queremos ouro, nós não queremos prata. Nós queremos que se cumpra a lei do Senhor. E aí, Davi promete cumprir aquilo que fosse estabelecido pelo povo dos gibeonitas. E aí, nós começamos aqui na história propriamente dita desta mulher, que, como eu falei, é uma mãe muito especial. E aí, primeira lição que nós extraímos aqui da história de Rispa e da sua família. Primeira lição que nós podemos extrair aqui: você pode estar sofrendo por atitudes de alguns dos seus antepassados. Você pode estar sofrendo consequência de algumas atitudes. A atitude foi dela? Não. Foi dos filhos? Não. Foi de quem? Do marido. Quando a gente lê, ela era o quê? Concubina dele. Eu já vi alguns pastores erradamente dizendo que ela era amante. Está errado. Ela era concubina. Não, porque ela era amante, não sei o que. Eu falo: ai, vai estudar, meu filho. Vai estudar a Bíblia. Ela nunca foi amante, ela era concubina dele. E aí, como concubina, ela tinha direitos. E esses direitos estavam estabelecidos na lei do Senhor. Os seus filhos tinham direitos também. Mas também, nesse caso aqui, tinham responsabilidade. Iam sofrer o dano pelos crimes do seu pai. E aí, os gibeonitas requeriam o quê? Sangue por sangue, para que a lei do Senhor fosse cumprida. E aí, segunda coisa que nós vemos aqui: honrar as alianças trazem bênçãos de Deus para as famílias. Jonas honrou a aliança que ele fez com Davi. Ele falou com Davi: ó, na fúria de meu pai te perseguir, eu vou guardar a sua vida, mas você tem que prometer também guardar a minha vida e a vida dos meus descendentes. Assim como eu, na fúria do meu pai, eu vou guardar a sua vida e a vida dos seus descendentes, você também tem que prometer
a guardar e poupar a minha vida e poupar a vida dos meus descendentes. Porque Jonatas entendeu que Davi era o substituto legal que o Senhor havia escolhido. Embora Jonatas fosse o primogênito de Saul, herdeiro do trono, ele entendeu que o seu pai, ao se rebelar contra o Senhor, ele perdeu esse direito. E Jonatas entende isso. E aí ele faz esse pacto com Davi, ele faz essa aliança com Davi. E Davi precisa honrar esta aliança, porque uma quebra de aliança já havia acontecido, e fome houve durante 3 anos, porque uma quebra de aliança havia sido feita. Então, toda vez que há uma quebra de aliança entre os pares, entre pessoas que se aliançaram, há sempre consequências. E aí, versículo 7 diz: mas Davi poupou, mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito. E aí você encontra essa passagem lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 10. É onde está ali descrito esta aliança. É onde está escrito esse pacto que eles fizeram. E aí, Davi mantém a sua aliança com Jonatas. Por quê? Porque ele não pode quebrar aliança, porque ele viu que uma quebra de aliança gera consequências drásticas. Terceira lição para nós: os filhos e netos de Saul sofrem por causa das suas escolhas erradas. Os filhos e netos de Saul sofrem por causa das suas escolhas erradas. O rei mandou pegar os 2 filhos de Rispas e mandou pegar os 5 filhos de Merabe, que era a filha de Saul. A Merabe, na verdade, era para ser esposa de Davi. A esposa de Davi era para ser Merabe. Porque quando Davi derrotou Golias, qual era a promessa do rei? Entregar a filha em casamento, dar riquezas e isentar a família do pagamento de impostos. E a filha prometida era Merabe. Só que Saul dá um cano em Davi, dá uma volta em Davi, vamos botar no nosso carioquês, dá uma volta em Davi e entrega a outra filha. E aí agora Merabe e Adriel estão pagando aqui pelos erros que Saul cometeu. Porque uma aliança não pode ser quebrada. Ela vai ter consequências. E aí, Davi entrega esses 7 filhos, os 2 filhos de Saul, mais os 5 netos dele, para o povo para os gibeonitas. E aí diz que eles foram mortos no mesmo dia e na mesma hora, morreram ambos, ou seja, os 7 morreram no mesmo instante. Isso mostra que era uma ação de intervenção do Senhor, porque senão teriam morrido de formas diferentes, em tempos diferentes. Mostra que aquela ação do enforcamento, todos morreram de uma única vez, de uma única forma, mostrando que aquela sentença vinha do Senhor. Porque, como eu falei lá, era olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Então, nós vemos aqui que os fatos estão acontecendo. E aí, entra aqui a nossa personagem. E aí diz que este enforcamento aconteceu quando? Nos primeiros dias da colheita da cevada. Anota aí na sua mente, entre março e abril, começo da primavera lá no hemisfério norte, começo do outono aqui no hemisfério sul. Então aí entre março, vamos botar começo de abril, para a gente ter uma data melhor, começo de abril, anota aí, começo de abril. Quando foi? Quando foi? Começo de abril. Então, no começo ali da cevada, da colheita da cevada, eles foram enforcados. Rispa demonstra um instinto de autopreservação da espécie. Essa é a nossa 4ª lição. Versículo 10 diz que Rispa pegou um pano de saco, estendeu sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem, ou seja, os abutres dos corpos,
E não deixou que as aves se aproximassem, nem os animais, ou seja, as feras do campo, lobos, né, qualquer animal ali, né, que tivesse ali, que pudesse ser carniceiro ali, da manhã pudesse estar atacando os corpos dos seus filhos. E o texto diz que do começo da cevada, da colheita da cevada, até os primeiros dias de chuva. Sabe quando foi isso, gente? Na época da chuva temporã. Sabe quando é? Novembro. Conta comigo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ela ficou 8 meses com um pano acenando dia e noite, para que os corpos dos filhos não fossem atacados. Pastor, mas os filhos já estavam mortos, mas a dignidade não tem preço, a dignidade não importa. Aquela mulher escolheu proteger a prole, ela escolheu proteger os seus filhos, ela protegeu os corpos dos seus filhos. Ela passou todo esse tempo, do início da colheita, até o dia que a chuva caiu. Entre final de março ali, até novembro, aquela mulher estava com um pano, espantando os animais, para que os corpos dos filhos dela não fossem devorados. Olha a disposição desta mulher. Por isso que eu disse que ela é uma mãe muito, mas muito especial. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem perseverado em favor da sua família? Quanto tempo você tem cuidado? Quanto tempo você estaria disposto a fazer isso? E aí o texto diz que era de dia e de noite. Ela passou a sua vida nesse tempo, em prol de proteger os corpos dos seus filhos. Porque ela tinha uma missão. E a missão de mãe, cuidar dos seus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, eu até falei na oração, falei a Timóteo, mas é a Tito. Paulo fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente da família, é pior do que o infiel e negou a fé. Rispa não negou a fé. Rispa cuidou dos seus, mesmo os seus já tendo sido ali mortos. Ela não deixou que a dignidade dos corpos dos seus filhos fossem violadas. Ela podia falar, já morreu, deixa quieto, vou cuidar da minha vida. Não se sabe quantos anos Rispa tinha nesse tempo, mas por ela ser concubina ali de Saul, e nós estamos aqui já no final do reinado de Davi. Davi reinou durante 40 anos. Nós estamos falando aqui de um tempo que já tinha se passado. Mas ela decidiu proteger e guardar a sua família. Deus vai honrar a sua atitude de amor pelos seus filhos. Repita comigo, Deus vai honrar a sua atitude de amor pelos seus filhos. Rispa passou lá, esses 8 meses ali, quase 8 meses ali, mas vamos botar 8, fazendo tudo isso para que os corpos dos seus filhos fossem guardados. E aí, alguém vê e vai falar com o rei do cuidado desta mulher para com seus filhos. Alguém vai testemunhar do seu amor, do seu zelo para com o rei. E aí, versículo 11 diz: contaram a Davi o que Rispa, filha de Ai, concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seam, onde os filisteus tinham pendurados, no dia em que mataram Saul em Gibeia. Dali transportaram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e os ajuntaram com os ossos dos enforcados. Então, aqueles corpos iam ficar expostos lá,
Mas alguém intercedeu. Alguém foi lá e contou para Davi a atitude de amor dela. E aí, quando Davi fica sabendo, Davi manda não somente pegar os corpos dos filhos, mas também o de Jonas e o de Saul, que estavam lá em Gibeia. Essa região aqui é uma região onde Saul vai ter a sua primeira vitória. E olha como Deus é lindo, gente, não existe acaso. Saul, na sua loucura de perseguir Davi, ele percorreu todo, território de Israel, atrás de Davi, e cometeu várias loucuras. Mas esse povo aqui, de Jabes e Gileade, eles tinham uma gratidão a Saul. Saul, quando foi ungido rei, ele foi ungido rei, mas ele não tomou posse do trono. Diz que reuniu, ele foi ungido rei, e cada um voltou para sua casa. E naquele tempo, os amonitas decidiram invadir a terra de Jabes e Gileade, que ficavam da além do Jordão. E ao pegar... E aí os amonitas invadiram Jabes e Gileade, e aí fizeram uma ameaça a esse povo, de invadir aquela terra e destruir aquela terra, a não ser que cada homem arrancasse o seu olho direito. Era uma prática muito cruel da época. E aí, os homens de Jabes e Gileade, não tendo como se defender, falaram: olha só, nós vamos mandar cartas às outras tribos de Israel, se alguém vier nos socorrer, senão nós vamos fazer o que vocês estão falando. E aí, Saul, mesmo sendo ungido rei, mas não tinha tomado posse do trono, estava nos campos. Ele ouve essa notícia, e quando ouve essa notícia, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E veio uma ira que ele pegou um boi, dividiu em 12 partes, e enviou a cada uma das tribos de Israel e disse a seguinte frase: assim acontecerá com todas as tribos, se não vierem comigo para essa peleja. E ali o Senhor deu vitória para Saul sobre os amonitas. E foi a primeira vitória de Saul. Assim ele confirmou o seu reinado. Então esse povo tinha uma dívida de gratidão com Saul que nenhum outro povo tinha. Que nenhuma outra terra de Israel tinha, nem a sua própria terra, que era Benjamim, nem a sua própria tribo. E aí, quando Saul foi morto pelos filisteus, e os seus corpos expostos, o povo de Jabes e Gileade foi lá, sequestrou os corpos deles e guardaram, em gratidão a Saul por ele ter livrado dos seus inimigos. E aí esses corpos ficaram lá, por quase 40 anos. E aí, quando a atitude de Rispa chega aos ouvidos de Davi, Davi pega não somente os corpos dos 2 filhos dela, mas também do marido e do seu enteado, e entrega para ela sepultar agora, com dignidade, lá nos sepulcros de Quis, pai de Saul, na terra que era deles por direito. Então você vê a fidelidade de Deus. Mesmo Saul, em toda a sua loucura, Deus guardou a ele. A gente vê a fidelidade de Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve: se formos fiel a Deus, ele permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu tenho para mim, não estou dizendo que a Bíblia não diz exatamente, mas eu acho que Paulo, era descendente da família de Saul, tá? Isso aqui é uma ideia, tá, gente? Né? Não é uma afirmação, não, isso aqui é uma ideia. Mas, pastor, por que você pensa assim? Primeiro que Paulo é o único que afirma que ele é benjamita. Ele não é de Judá. Ele é benjamita. Ele deixa isso claro. O nome dele, Saulo, é o mesmo nome de Saul. Saul e Saulo são os mesmos nomes. E ele deixa explícito que ele é da tribo de Benjamim. Então isso não é um acaso. Eu acredito que ele seja descendente da tribo, não somente da tribo de Benjamim, da mesma tribo, mas seja descendente da mesma família. E aí, quando Paulo escreve lá que a fidelidade de Deus é contínua,
Aí a gente vê todo o descaso de Saul, toda a perseguição de Saul, toda a sua loucura. Mas mesmo assim Deus permaneceu fiel. Deus escolheu 3 reis em Israel. 3 reis. Saul, Davi e Jeroboão. Foram os 3 reis que Deus escolheu. Deus só poupou a tribo de 2. De um ele não poupou. Mas pastor, por que ele não poupou a tribo de Jeroboão? Jeroboão pecou mais do que Saul? Não sei. Pecou mais do que Davi? Não sei. Mas Jeroboão não somente pecou contra Deus, ele levou o povo a pecar. Saul pecou, Davi pecou. Jeroboão, além de pecar, ele levou o povo a pecar, porque ele fez os bezerros de ouro e mandou que o povo adorasse aquele bezerro. E o povo seguiu após os bezerros, e assim Jeroboão, ele trouxe para si uma condenação. Mas Saul e Davi, as únicas 2 tribos que Deus guarda, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Que foram as tribos que foram para o cativeiro, voltaram e permaneceram, e permanecem até hoje. Então nós vemos que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que protege, Deus é um Deus que guarda. E nós somos chamados também para viver cumprindo a nossa aliança com o Senhor. A aliança que foi feita na cruz, aonde Cristo mostrou o seu amor para conosco. Então nós vemos aqui, que quando nós honramos essa aliança, Deus faz por nós algo extraordinário. Então quando Davi viu que aqueles homens, que aquela mulher preferiu passar o tempo guardando e protegendo seus filhos, aquilo moveu o coração de Davi. E aí, Rispa recebe não somente aquilo que ela pensava, e ela não pensava em receber nada, mas esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Fala para a pessoa do seu lado, ó, você serve a um Deus que faz infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou. Aplauda Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Ela simplesmente estava guardando a dignidade dos seus filhos. E aí nós vemos que o rei não somente devolveu a ela para que fossem sepultados seus filhos, mas também o seu marido e o seu enteado. E aí eles são sepultados com dignidade. E Davi entrega a eles. E olha só algo sério aqui. Rispa recebeu muito mais do que ela pudesse imaginar. Ela foi de sepultar. E aí para nós fecharmos aqui. O amor de Rispa, uma mãe muito especial pelos seus filhos, trouxe bênçãos para toda a terra de Israel. Rispa não foi só a única abençoada aqui. Rispa não foi somente a única honrada. Davi entregou os 7 filhos e netos de Saul. Só que a fome não acabou não, filho. A fome continuou. Olha só, depois que Saul e seus filhos foram sepultados, depois disto, Deus se tornou favorável com a terra. Alguém se colocou na brecha. Alguém se colocou no lugar da intercessão. Alguém se colocou no lugar de guardar e proteger. Alguém se colocou no lugar de honrar. E esse tem que ser o nosso papel. Esta mulher aqui nos mostra a fidelidade de Deus para com o seu povo. Mas alguém tem que se colocar na brecha. Alguém tem que se colocar no lugar da decisão. Ela podia pensar, meus filhos já morreram, vou fazer igual H, vou me afastar para não ver meu filho morrer, vou me afastar para não ver meu filho sofrer, mas ela tomou uma atitude honrada. Ela honrou a sua maternidade até o final. E aí, ela recebe mais do que ela pensou. E aí, quando a sua demonstração de carinho, de amor, de afeto pelos seus filhos acontece, depois de serem sepultados, Deus trouxe bênçãos sobre a terra.
Deus trouxe bênçãos sobre o seu povo. Então, alguém tem que se colocar no lugar da decisão. Alguém tem que se colocar no lugar da intercessão. Alguém tem que se colocar no lugar da provisão. E esse alguém precisa ser nós. Precisa ser eu e você. A gente não pode passar essa missão para frente. A gente não pode passar essa missão para outra geração. A gente não pode passar essa missão para os novos descendentes. É cada um de nós que precisa ocupar esse lugar. De proteger, de guardar. Essa mulher. É como eu falei, às vezes você passa direto pela história dela e não presta atenção aos detalhes. 8 meses. Cuidando. Quê? Não, o nome dela está aqui, Rispa. Não, versículo 11, comecinho aí está aí. A gente vê que essa mulher é uma personagem extraordinária. É uma mulher que vale a pena ser contada a sua história. É uma mulher que nós precisamos conhecer. Que o amor fraternal, ele foi recompensado por Deus. Para ela, para sua família, para toda a descendência. E nós podemos estar contando essa história hoje. E guarde no coração esta palavra. Esse amor que foi demonstrado aqui por ela, é o mesmo amor que Cristo demonstrou na cruz.